Ó, olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso podcast da Consciência Simples e Divertida. Hoje eu tenho a grande alegria de poder conversar com a facilitadora certificada Michele Mendonça. Como você gosta que eu use o seu nome, Michele? Como eu Pode te ser, apresento? Michele Mendonça. Michele Mendonça. Então, a Michele hoje vai conversar com a gente. O nome do episódio de hoje é Consciente de Algo Maior. Uau, esse nome para mim, Michele, ficou super intrigante. Conta para gente o que te inspirou a esse título, Consciente de Bom, Algo Maior. primeiro eu gostaria de agradecer, né, a oportunidade de estar aqui para compartilhar um pouquinho um pouquinho de mim, na verdade, né? Totalmente sem forma e estrutura, simplesmente seguindo a energia aí de vocês e mostrar para todo mundo que todo mundo é consciente, né? Que nós sempre estamos conscientes de algo maior ali, mas muitas vezes a gente acaba fingindo que não é consciente, né? E muitas vezes nesse momento que a gente finge que a gente não é consciente das coisas, a gente começa a criar as limitações para nossa vida, para o nosso corpo, não é verdade? E quando eu criei esse título, Norma, eu estava muito na pergunta para saber qual era o título que eu ia usar, né? E vinha muitas coisas na minha cabeça, mas eu falei assim, uau, como seria começar do começo, né? Do começo da minha infância, né? E o quanto eu era consciente lá na minha infância de algo maior ali. E eu eu sabia que eu era consciente, mas eu não reconhecia, eu não sabia lidar com toda aquela consciência que eu tinha, né, na minha infância. Então, o que desencadeava toda aquela consciência que eu tinha na minha infância, né, com a minha família, com as pessoas que eu vivi o tempo todo ali? Eu comecei a desenvolver tanta limitação para o meu corpo, né? Eu era uma criança muito doente. Eu era aquela criança que eu vivia doente, toda semana eu vivia no hospital, toda semana eu vivia, né, à base de medicamentos, mas ninguém entendia o porquê, nem os médicos descobriam o que era, né? Eu era aquela criança que eu não conseguia me socializar com ninguém, que eu não conseguia viver no meio das pessoas, eu não tinha amizades, eu não conseguia, né? Eu era aquela criança que ouvia alguma coisa, eu chorava. Eu era tão consciente de tudo que eu era aquela criança que eu só chorava. E aí criava rótulos, né? Ah, essa menina é muito chorona, né? Essa menina, ela não é normal, né? E enfim, até hoje, né? Algumas tias minhas, quando me encontram, falam, ah, chorona, chegou. A chorona chegou. É até Uau! divertido, né? Conta pra gente, Michele, quando você fala assim, eu era tão consciente quando criança, assim, para dar para as pessoas um pouco uma noção do que você está falando. Bom, vamos lá, então. Então, o que é ser consciente, né? Eu percebia os corpos da, né? Minha mãe, eu vivia num ambiente onde meus pais não tinham um relacionamento sadio, né? E ali eu era tão consciente daquilo e eu queria simplesmente trazer o conforto, a felicidade para minha mãe por ela ser infeliz, né, naquele momento. Então eu trancava tanta dor da vida dos meus pais, ali, era tanto sofrimento deles que eu achava que eu tinha que curar, que eu tinha que mudar a vida deles de alguma forma, né? E enfim, isso com todo mundo à minha volta, na escola com os amigos, em todo lugar, por onde eu passava, né? Eu tinha toda essa consciência sobre o mundo que eu estava vivendo ali, e eu ia trancando aquilo no meu corpo, né? E todo mundo fala assim: ah, a chorona e a doente. Detalhe, eu não tinha só o apelido da chorona, era a chorona e a doente, né? E o quanto de droga, né, o meu corpo recebeu na minha vida inteira, né, através de toda essa consciência que eu tinha. E muitas pessoas vivem isso hoje, né, Norma? Nós somos conscientes, né, aquela consciência assim, nossa, eu amo tanto a minha mãe ou meu marido, né, ele está sofrendo por isso, então inconscientemente a gente acaba, né, mimetizando, a gente fala no Axis, né, essa ferramenta, esse dom do nosso corpo, né, uma habilidade do nosso corpo de mimetizar a dor e o sofrimento do outro, né? Então, para a gente entender as pessoas à nossa volta, a gente mimetiza tudo isso, a gente tranca no nosso corpo. Na verdade, a gente vai desencadeando aí muitas doenças, muitas limitações para o nosso corpo. E eu era tão consciente de tudo e eu não tinha consciência do que era aquilo. Né? E eu falo para todo mundo que eu passei a me despertar, né, e entender tudo isso, todas as limitações que eu criei no meu corpo e tudo que aconteceu na minha vida inteira após eu ter conhecido as ferramentas do Axis.
né? Então, as ferramentas do Axis mudaram o meu mundo, né? No momento que eu estava totalmente consciente de muita meleca aqui em minha volta na fase adulta, né? Eu já tinha meus filhos, o meu filho, a mesma época que eu estava com depressão profunda, muito doente, desisti de viver, só queria ficar trancada no quarto. O meu filho desenvolveu né, eu falo que o rótulo, né? Cada médico dava um rótulo, ele desenvolveu uma síndrome do pânico ali. Mas ele estava tão consciente também sobre o meu corpo, meu sofrimento, minha dor ali, eu não querer ver as pessoas, não querer, né, estar com as pessoas, que ele começou a estar consciente de tudo aquilo que eu estava vivendo e ele não tinha entendimento sobre aquilo, né? E aí ele surtava, ele chorava, ele não dormia, perguntava qual era o sintoma dele, não era dormir, não conseguia dormir, né? E aí os médicos davam os rótulos. E o quanto todos nós somos conscientes, né? Então, olha só, então o começo de tudo aí, né? Comecei pela minha infância, mas o quanto todo mundo é consciente, né, do mundo que a gente vive, e a gente acha que cada coisa que a gente sente, percebe, é nossa, e é do nosso corpo, e não é nada disso, não é verdade? Então, nós só estamos conscientes sobre o mundo das pessoas, e existem ferramentas hoje para a gente lidar com isso, né? E foi através da ferramenta. Teve uma pergunta ali, Norma, eu não consegui ler, tá? Então, foi através da ferramenta do Axis que eu consegui mudar toda a minha vida, né? E perceber que tudo aquilo que eu estava consciente não pertencia ao meu mundo, não fazia parte do meu mundo, eu só estava consciente, tudo bem. E que no meu caso ali, né, eu não sabia da ferramenta, quando meus pais viviam ali o conflito de relacionamento, e eu simplesmente estava ali tentando trazer a felicidade para minha mãe, mas eu não entendia que era uma escolha, né, que ela estava escolhendo, na verdade, ali ver aquilo, né? Então nem traiu a escolha também, né? E a permissão ali, né? Sim, a Ivane comentou, fica pesado para as crianças, não é? Muito pesado, Ivone, né? E ali o meu filho, ele era totalmente consciente sobre todo o meu sofrimento, né? E hoje, o que eu faço, né? Nos meus atendimentos em consultório, né? Que eu atendo com as ferramentas do Axis, né? Através de todas as classes que eu fiz, todas as ferramentas que eu tenho, hoje eu consigo contribuir para as pessoas no consultório e trazer para as pessoas toda essa consciência, o quanto daquela dor e sofrimento que elas estão vivendo é delas, né? O quanto nós achamos que tudo que não é tudo nosso, quando nós estamos na permissão de enxergar isso, né, do outro, que é uma escolha do outro também, né, dele estar naquele momento ali de sofrimento, é uma escolha dele, e tá tudo certo, né? E aí não entra o julgamento que a gente tem que a pessoa tá ali porque ela tá, porque muitas vezes quando a gente não tá na permissão, a gente entra no julgamento, não é isso que acontece, Norma? Exato. E quando você fala, né, é tão realmente diferente quando a gente tem essas ferramentas, né? Porque de pensar que a coisa como a depressão ou até mesmo a síndrome de pânico pode estar se mostrando na vida de uma pessoa como algo do qual a pessoa está consciente. Sim. Aquilo não é dela. Isso é muito diferente do que o que essa realidade diz e do que as Sim. pessoas mesmo estão acostumadas, né? Se a pessoa está percebendo uma tristeza, uma depressão, ela logo vai achar que é ela, que é É, dela. as pessoas elas acreditam nisso porque é mostrado isso para nossa, a depressão é o mal do século, mas enfim, eu estava com depressão, eu não sabia por que eu estava com depressão. Eu tinha tudo na minha vida, né? Eu tenho uma família linda e maravilhosa, né? Uns filhos maravilhosos, um marido maravilhoso que sempre me deu de tudo, né? Então eu não tinha um motivo de ter depressão, eu não tinha, né? Então as pessoas elas compram isso como verdadeiro e acreditam que porque elas estão tristes, porque elas estão, né? Elas com algum sintoma ali que está trazendo um peso para a vida delas, ou não querer conviver em sociedade, ou fazer parte de alguma coisa, isso é uma depressão. O quanto disso é dela? O quanto ela está consciente sobre energeticamente, né, dos corpos das outras pessoas e ela acha que isso é dela? Então, ali, essa principal ferramenta. Eu posso falar um pouquinho dessa ferramenta, Norma? Do a Pode. quem pertence isso, né? Então, essa ferramenta maravilhosa aí que a gente aprende na classe de Axis, né? Na classe de barras, a quem pertence isso. Então, quanto nós estamos conscientes sobre as pessoas e a gente acha que é nosso. Então, quando você faz a pergunta, ok, a quem pertence isso? Eu estou consciente do quê? Né? Você vai perceber que se você ficar mais leve, você, opa,
então isso não me pertence, eu não tem nem motivo, né, para ter isso, né? Então, existe uma porcentagem, sim, que existe um motivo para a gente ter isso, mas a gente usa outras ferramentas também, né? Então, ok, se isso não me pertence, eu vou me sentir muito mais leve, vou ter consciência que eu posso mudar aquele estado no meu corpo, né? De peso, de tristeza. A gente não precisa viver com isso. Então, o quanto eu era consciente, né? O quanto eu estava consciente de algo diferente lá na minha infância, que eu sempre soube que existia algo diferente ali. Eu sempre soube. Olha, o Axis está aí há mais de 30 anos, né? Então, olha só. Eu estava tão consciente sobre algo consciente, diferente nesse mundo, né? Que eu olhava para aquilo e falava assim, não é possível, tem que existir algo além disso. Né? Então, quando eu E, no tive entanto, você ouviu muito, ai, ela é doente, é o problema, muito, e aí é que e eu vai criava mais aceitando ainda. aquilo e criando mais daquilo. Então, fala pra gente, agora eu fiquei curiosa. E como é que foi, o que rolou com o seu filho depois que você começou a usar as ferramentas? Eu adoro compartilhar isso, né? Logo quando eu fiz minha primeira classe de barras, né, eu já conhecia a ferramenta no final de semana, no outro final de semana eu fui fazer a classe. Né? Eu falei, uau, isso mudou meu corpo, porque quando eu recebi essa sessão, eu estava numa depressão profunda, que foi eu e meu filho, nós estávamos no mesmo momento doente, né? E eu recebi aquela sessão que mudou todo o meu corpo, meu estado de perceber as coisas e estar em total permissão em reconhecer que eu tomava medicamento, três remédios para dormir, não fazia eu dormir. Olha só o que era aquilo, né? A caixa que era para durar um mês durava 10 dias para mim, né? Olha que absurdo, Uau. olha o que eu fazia com o meu corpo. Então, depois disso, assim, melhorou tanto a primeira noite para dormir, já dormi sem medicamento naquele dia. Eu estava bem mais tranquila, após uma sessão que eu recebi de barras. No outro final de semana, eu estava indo para São Paulo, né? Que quem não me conhece, eu sou de Americana. Eu estava indo para São Paulo fazer essa classe de barras em 2017. E aí né, aprendi a ferramenta, cheguei em casa, falei, uau, o que mais é possível, né? Eles estavam em total permissão para receber ali. Porque a gente já sai da classe querendo aplicar em todo mundo, né? Fala, nossa, eu vou fazer a classe para isso, para aquilo, né? Mas nós temos que perceber o quanto o outro está disposto a receber isso da gente também, né? No caso ali, o meu filho estava em total permissão, ele recebeu a sessão, logo que eu acabei minha classe ali, cheguei à noite em casa. Eu acho que eu nem corri no mesmo dia, acho que eu fui correr no domingo as barras nele. E assim, foi uma mudança foi assim imediato, porque quando desenvolveu quando ele teve esse rótulo, né, foi diagnosticado, os médicos entraram com a tarja preta, né, com ele. Então, na época ele tinha 12 anos. E ali ele era tão consciente sobre tudo que também muitas vezes ele não conseguia se relacionar com algumas pessoas na escola. E com o medicamento, se agravou, né? Essa parte de se sociabilizar com os amigos, de estar mais agressivo. E na mesma época que ele estava doente, eu era chamada na escola todo dia. E quando eu corri as barras nele a primeira vez, ele, sabe, ele ficou em total permissão ali, mais presente com ele mesmo, mais tranquilo, mais calmo, dormia a noite toda, que muito, até mesmo com remédio, que quando tinha as crises de pânico, eu tinha colocado debaixo da língua, não precisava mais. E assim, 2 semanas de barras, a gente já ia no psiquiatra a cada 15 dias, porque ele acompanhava. E aí o médico viu a melhora dele e disse assim, doutor, eu acho que está na hora da gente começar a rever isso. Eu falei para ele, o que você requer para que a gente olhe para isso diferente agora? Porque eu percebo muita melhora. Eu falei, ó, eu fiz uma classe, eu aprendi uma ferramenta, e ele já tinha ouvido falar isso lá em 2017, né? Não tanto quanto hoje, que hoje os médicos conhecem, alguns médicos conhecem, sabe disso, né? E tanto é que a gente tem alguns médicos no Axis também, no mundo inteiro tem muitos médicos. E ali ele foi tirando, né, os medicamentos em pouco tempo. Só sei que ele tinha feito tratamento de 6 ou 8 meses com medicação. E em menos de um mês, quando eu entrei com as barras nele, o médico já desmamou o medicamento. E hoje ele reconhece o quanto ele também é consciente de tudo, porque ele é igual a mãe, né? Aquela criança totalmente consciente, que quando ele era criança também ele tinha muito problema de comportamento. Ele estava nos lugares, ele chorava o tempo todo. E eu trago isso para os meus clientes hoje, eu consigo contribuir com eles, né, sobre isso. Então, o quanto nós somos conscientes sobre tudo à nossa volta, né, e muitas vezes a mãe não entende porque a criança faz a birra, porque a criança não, né, ela não está ali em total permissão de interagir com outras crianças.
aquele serzinho só está consciente, e era o que acontecia comigo, eu era super consciente, nós somos conscientes todos, né? Eu era assim a flor da pele, ao extremo de consciente sobre tudo. E até hoje, né, quando eu me encontro com... É muito difícil me encontrar com a família, né, da parte do meu pai, enfim, ele já faleceu. Mas, enfim, quando a gente se encontra, é a chorona, né? A doente, né? Ficou aquilo. Ficou a chorona, né? E o quanto eu acreditei que eu era doente, a chorona, e eu criei o meu mundo e o meu corpo a partir daquilo. Então, quanto nós, né, muitos pais não sabem lidar com essa situação hoje e rotulam seus filhos também como, ai, criança birrenta, só chora, né, não dorme, né, procura o psicólogo, porque tem que... Nossa, meu filho vai no psicólogo desde 1 ano. Mas, enfim, o quanto essa criança é consciente de tudo, né? Então, hoje essas ferramentas mudaram o meu mundo, o mundo da minha família, e hoje eu consigo contribuir para eles, né? E eles têm um entendimento do quanto tudo isso pertence a eles, o quanto isso faz parte do mundo deles, se isso é verdadeiro, do que eles estão conscientes, se isso realmente é deles, É né? fantástico isso, É porque fantástico. é realmente incluir a cada um, né? E incluir que as crianças percebem as pessoas têm suas conscientizações, e quando a gente começa a perguntar, ué, do que eu estou consciente aqui, do que essa criança está consciente aqui, uma realidade diferente Se começa a abre, aparecer, feito você está se contando abre. para a gente, isso é fantástico. Agora, você mencionou seus clientes, e várias vezes eu te mando mensagem, a gente troca no WhatsApp, e aí muitas vezes eu estou com um cliente, vou sair do cliente, eu vou terminar de atender. Como é que é isso? Você sempre atendeu? Isso é algo que você vem fazendo há pouco tempo, há muito tempo? Como é que é isso? Conta pra gente. Norma, eu me formei, né? Eu sou contadora, trabalhei minha vida toda em escritório, né? E ali, quando eu conheci o Axis, eu já estava 10 anos sem atuar na minha profissão, né? Eu já estava ali só Hum. como mãe, ali em casa. E quando eu conheci essa ferramenta, né? Essa e todas as outras do Axis, eu percebi que eu poderia, sim, contribuir com as outras pessoas. E por que não? Então, depois da minha primeira classe, te juro, eu saí da minha primeira classe de barras, tão assim maravilhada com tudo e reconhecendo a mudança que foi para mim, que estava sendo nos meus filhos da minha família, eu comecei a oferecer sessões no grupo das mães da escola, né? E Uau! porque assim, quem tem filho sabe que a gente conhece um monte de mãe, né? Ainda mais hoje em dia com a WhatsApp, a gente faz parte de um monte de grupo aí, né? Na verdade. E ali eu já divulguei no grupo que eu estava fazendo, tinha vindo de um curso aqui para que era bom para tal coisa, e as mães começaram a me procurar. E ali, né, eu atendia, eu pagava aluguel de por hora no espaço, e Uhum. depois de um mês eu falei, uau, eu posso ter muito mais do que isso. E aí eu fui para mais classes do Axis, e fui para a Itália fazer classe com o Gary, e ali comecei a atender, então fazem 4 anos que eu tenho um consultório aqui em Americana que eu atendo somente com Axis. Que maravilha! E começou assim, no Começou WhatsApp assim, das mães. no WhatsApp Uau! das mães, né? E ali poxa vida, eu estava tão consciente de algo tão grandioso ali, eu ficava na pergunta: o que será que é para que mais pessoas possam ter disso, ser consciente sobre isso? Né? E é mágico, a gente sabe, quem conhece as ferramentas, né, que está presente em quantos países, mais de 170 países, na verdade, quantas pessoas mudam seus mundos através dessas ferramentas pragmáticas? E eu mudei o meu mundo, né? Eu falo, o Axis me empoderou, eu era aquela mulher desempoderada que eu simplesmente vivia ali por detrás do meu marido, né? Na verdade, eu era a sombra dele, eu não tinha identidade. Na verdade, eu nunca tive uma identidade de verdade, né? Eu me descobri através das ferramentas, né? E a partir dali eu tive a consciência de quem realmente era, né? Do ser, o ser ali, né? O ser, Michele. Quem é Michele? Então a Michele tinha uma identidade. Não era simplesmente ali a mãe e a esposa que ficava ali existindo. Eu falo vivendo no piloto automático. Muitas pessoas vivem no piloto automático. Ai, Michele, mas você tinha de tudo, sempre teve de tudo. Ok, né? Sempre tive, não. Criei possibilidades, a gente conquistou muita coisa, enfim, mas aquilo não fazia sentido para mim ter as coisas, enfim, né? Passei a reconhecer tudo quando eu
reconheci essa grandeza de mim, o quanto mais eu conheci a potência que eu sempre fui, né? E eu tinha tanta potência armazenada no meu ser a minha vida inteira, eu não acessava essa potência, porque eu acreditava muitas vezes que as pessoas me faziam de errado, eu acreditava, né? Eu sempre fui muito magrinha, então na infância as minhas amigas colocavam apelido em mim, eu chorava muito, eu vivia muito doente, né? Eu era literalmente aquela curadora, né? Aquela criança, aquele ser que passa por onde passa, sai curando o corpo de todo mundo. E muitas pessoas são assim, só que elas não têm consciência disso, não é verdade? E a gente tem e a gente passa a ter um pouquinho dessa consciência nas classes do Axis, que nem hoje, como eu tenho várias ferramentas, eu contribuo para as pessoas, eu trago essa consciência para as pessoas no consultório também, né? E é lindo de ver. E eu falo, É tão mudou meu bonito mundo. quando você fala, né? Você começou a usar as ferramentas para você, mudou você, você passou a atender, e aí, de repente, você está ali na tua vida sendo você, né? Que Sendo isso eu. também é um dos grandes convites, ser você. Sim. E isso muda o mundo, né? Mudou o mundo, O livro Norma. do Dr. Den. Lindo esse livro, é um Fantástico. convite esse livro, né? Esse livro é maravilhoso. E ali eu me descobri, né, como o ser que eu sou, e eu falei, uau, né? O que mais está disponível para a minha vida a partir dessa escolha de contribuir com as famílias das pessoas que... E, enfim, criei meu nome em Americana, não conhecia ninguém, né? As pessoas foram conhecendo o meu trabalho, as ferramentas, e criei o meu nome. Hoje eu sou conhecida aqui na região e na cidade, né? E o que mais é possível? Né? E eu falo que quando a gente faz com, né, com a consciência, né? E ser só sendo o convite, fica muito mais leve e gostoso, não é, Norma? Então eu não tenho que fazer nada para criar um mundo diferente, eu só sou tudo isso. E quando nós somos o convite, né? Nós somos o convite para isso. Fantástico. E aí acontece também de uma maneira muito orgânica, natural, essa coisa de Natural. você estar, de você se expor, de você estar com as pessoas, de você contactá-las, de você se engajar. Essa troca vai acontecendo naturalmente, porque Vai. também as pessoas vão percebendo que você tem algo que elas. Ah, essa pessoa tem alguma coisa, eu vou lá saber o que é isso. Viu, Norma? Eu falo para todo mundo, meninas, meninos, quando as pessoas me procuram, eu não nasci plena assim, né? Eu escolhi ser eu, né? Eu escolhi, e as ferramentas nos empoderam, né? Então, o empoderamento que a gente tem, a gente muda a nossa vida completamente, a gente se torna o convite para que as pessoas requeram o que nós temos a oferecer, na verdade, sem ter que fazer nada, só sendo, né? Com certeza. Pessoal que está assistindo aqui, se tiver alguma pergunta para a Michele, pode colocar aqui no bate-papo, ou então usar aquele botãozinho de levantar a mão, que depois que aí a gente abre o som. E é incrível. O que que você é, o que você gostaria de colocar para as pessoas que talvez eu não tenha ainda te perguntado, Michele? O que que você gostaria de dizer que é o que está fazendo o seu coração borbulhar hoje? Olha, Norma, o que eu posso dizer é que realmente existe um mundo diferente, sim, se a gente escolher, né? E eu estava falando com meu filho hoje isso, né? Nós somos condicionados a viver algo que é apresentado para nós a nossa vida, e a gente acredita que a gente só tem aquele espaço para explorar, para ser. Mas não, existe um mundo cheio de possibilidade aí quando a gente faz uma escolha, né? Então, isso é implantado em nós, não, você é só isso, você pode chegar até aqui, você não pode ultrapassar isso. E eu vivi isso no meu mundo. Mas eu sempre soube que existia algo maior. Eu sempre soube que existia algo diferente. Olha só, olha como começou a conversa. Então, eu era tão consciente de tudo que eu era consciente que existia algo maior, porque que nem o Dr. Henry fala, né? Que ele fala na história dele que se não existisse algo diferente, ele não queria mais viver. E é o que eu falo também, né? Existe sim um mundo diferente que a gente pode escolher, criar, co-criar além dessa realidade. Então, as pessoas compraram essa realidade como verdade e elas estão trancadas o que a gente pode falar aí? Não é nem numa caixinha, vamos falar outro nome, assim, vamos dizer uma caixinha, né? Não vai ser uma caixinha. Se elas estão trancadas naquela caixinha que elas acreditam ser verdadeira e que elas só têm aquele espaço para viver e criar a vida delas e que elas não têm mais nada disponível. E eu sou a prova viva de que existe, sim, algo muito grandioso, porque eu nunca, te juro, eu só fui passar a ser eu mesma depois que eu tive a total consciência de quem eu era, de quando eu tirei todas essas camadas que não existia nada de errado comigo e que eu podia só ser eu.
e que eu podia estar em permissão de mim mesma quando eu derrubei as barreiras de tudo, comecei a co-criar uma realidade diferente. Eu falo com meus filhos hoje, eu falo, filho, olha para a mamãe, que nem ele é adolescente, tem 16 anos, né? Para minha pequena também. Olha para a mamãe, olha o que eu criei, olha quem eu era, olha quem eu sou, né? Foi uma escolha, porque a gente estava falando sobre política, né? A gente estava discutindo sobre política no carro hoje, queria falar que as pessoas muitas vezes não têm outro olhar porque eles têm a Bolsa Família, eles acreditam que só pode ter aquilo, viver através das coisas que o governo proporciona. Eu falei, filho, não é assim. Existe uma realidade, sim, diferente, só que eles acreditam que só tem aquilo ali disponível para eles, é o que eles criam. E a gente começou a entrar numa energia muito incrível, eu e meu filho, hoje à tarde, sobre isso. Né? Porque foi fluindo, ele fala assim, é verdade, mamãe, porque muitas vezes ele fala que ele vai agir muito pelo sentido lógico ali, né? Ele é adolescente, enfim. E ele fala assim, não, mamãe, é verdade, né? Mas as pessoas não acreditam, não sabem que tem algo diferente ali. Eu falo, filha, pega essas pessoas que nunca estudaram, mas se tornaram alguém muito importante, né? Nunca tiveram condições financeiras, mas foram lá, encontraram lixo no livro, leram o livro, se tornaram, né, pessoas importantes hoje, né? Estudaram através de coisas simples que eles tinham. É uma escolha. Só que hoje em dia, muitas vezes, as pessoas não estão se abrindo para essa escolha, porque elas acreditam simplesmente que só tem aquele mundo disponível para elas. E eu descobri esse mundo diferente, sim, né? Que existia, e hoje eu empodero meus filhos. Né? Eu adoro falar sobre a parte de pais conscientes, filhos conscientes. Amo, você também é mãe, né, Norma? Você também é um convite para eles, né? É um só ou dois? Um. Então, a gente se torna esse convite, né, de empoderar eles, né, que eles podem, sim, fazer as escolhas deles sem a gente ir pro errado deles. Então, a gente se torna o convite, né? Olha, filho, uma escolha, né? Nossa, pelo convite, né? Pelo que a gente fala e pelo que a gente é, que isso daí, na energia, isso é aí que eles pegam, é maravilhoso. Tem uma pergunta aqui da Ivone para você. Qual é o feedback das mães das crianças que você atende? Como o seu filho tem percebido a mudança dele mesmo com amigos e nas demais interações que ele tem na escola e na família? Então, vou falar sobre ele, né? Antes de falar das mães. O que ele percebe? Ele percebe que ele sofreu muito bullying, meu filho, né? Muito bullying, muito, 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 muito. Ele, enfim, foi um pouco desse mundo que ele criou ali de limitação para o corpo dele também. Então, hoje ele consegue enxergar tudo e olhar diferente, estar na permissão através dessas ferramentas. E que ele pode sim continuar sendo ele e que não precisa deixar de ser ele para poder caber né, no convívio com os amigos, enfim, mudou tudo, né? Ele se julgava muito o corpo dele, não se permitia ser ele, né? Então essa ferramenta proporcionou essa leveza para o corpo dele. Ele nunca fez, mas a minha filha, que tem 9 anos, já fez 3 classes de base comigo, as 3 comigo, né? Mas enfim, convidei ela para o Fundamento Global, ela falou, mamãe, que dia que vai ser? Eu falei, vai ser sexta, sábado, domingo, segunda. Vai ser durante o dia? Eu falei, vai, então eu não vou porque eu tenho que brincar. Eu falei, ok, é uma escolha. E ela é totalmente unicórnio. Então, ela, assim, a minha filha fez, viu? Qual que é o nome dela mesmo? Ivone, meu filho não escolheu. Né? Então, e essas ferramentas empoderou muito ele, né? Tanto é que ele tomou posse de quem realmente ele era, e sem total permissão dele hoje. E hoje ele traz uma leveza muito grandiosa para o corpo dele, né? Que algo que eu achei que jamais ele poderia acessar. Ele tem até uma namorada hoje, né? Tem uma namorada, que é lindo de ver o relacionamento dos dois, uma coisa consciente, em total permissão. Que hoje eu falo que os adolescentes muitas vezes acabam entrando no atrito, não existe isso entre eles. Eu falo que é lindo de ver o relacionamento deles, é bem leve, divertido, porque a gente se torna o convite, né? E eles recebem a ferramenta em casa sempre. Fantástico. E aí, falando das mães. As mães, sim. Nossa, sobre as mães é maravilhoso, porque eu recebo muitas mães que já passaram por vários profissionais, né? Então, muitos profissionais da área da saúde, né, em relação, vamos dizer assim, eu recebo muitas crianças que têm déficit de atenção, que têm dificuldade em aprender, enfim, não tem o déficit de atenção, só tem o rótulo, né, na verdade, a gente tem um outro entendimento sobre isso. Então, as mães ficam assim, de boca aberta de ver que em 1, 2 sessões, a criança, ela consegue estar em total permissão dela, em aprender diferente, e quando a gente tira o peso do rótulo, que a criança tem o déficit, que a criança é diferente, né? Porque a gente não precisa fazer nada para tirar o peso, é só correr barras, né?
e correr o processo do corpo ali, era o que o corpo, é o que o corpo das crianças requerem. Então, quando a gente tira esse peso, as crianças elas passam a olhar, parece que tipo assim, ok, não tem nada errado comigo, sem a gente falar nada, porque a gente não fala nada para as crianças, né? Elas só reconhecem o que realmente elas são. E os próprios pais começam a olhar isso diferente, e o convívio com as outras crianças, os pais me relatam, é incrível como elas convivem diferente, como elas aprendem diferente. Eu recebi um caso de uma aluna, de uma criança ali, que a mãe fazia fono, fazia TO, fazia reforço escolar, fazia... Enfim, ela tinha várias atividades durante a semana, durante anos. E quando ela conheceu o Axis, em um tratamento, não foi tratamento, mas sessões ali de 5, 6 sessões, de sessões de Axis ali, tudo que ela buscou em vários profissionais, ela encontrou ali nas ferramentas. E a criança, ela estava a um ponto de ser reprovada de ano, na época, o ano retrasado isso. E a menina recuperou muito rápido as notas que ela tinha que fazer reforço escolar o ano inteiro, e a criança não precisou mais fazer reforço. E foi incrível. E aí essa mãe é médica, e adivinha, ela entrou no Axis, ela fez classe comigo, né? E hoje ela mesma aplica as barras na filha, no marido que é médico, ela é médica, nas 2 filhas, na mãe, enfim. E é lindo de ver isso, né? Isso foi um caso, né? Tem vários casos parecidos, porque como eu tenho meus filhos em idade escolar, muitas mães acabam divulgando isso para as outras mães que têm o mesmo diagnóstico, né? Os mesmos rótulos das crianças. Então, atendo muitas crianças que têm essa, vamos dizer assim, né? Esse déficit que não existe, né? E aí as crianças, elas reconhecem que está tudo bem, que elas não têm que ser igual a ninguém e que elas conseguem, sim, aprender e tá tudo bem. A gente tira o peso, né? Porque a gente implanta, né? Nas crianças, né? As palavras que a gente usa, os profissionais falam, os pais compram como verdade, a gente implanta tudo isso na estrutura do ser daquela criança, porque tudo que a gente compra como verdadeiro, a gente cria. E as crianças começam a olhar para elas, nossa, eu sou diferente do meu amigo, eu sou diferente, né, da minha irmã, então eu sou diferente, então eu tenho algo diferente, errado comigo. E aí ela já cria esse bloqueio. E quando a gente corre as barras, isso tudo vai embora da criança. E é só mágico, né, Norma? É fantástico É isso, mágico. e é muito rápido, é imediato, é uma É coisa imediato. que não é, ai, daqui a um tempo vai aparecer o resultado, né? Ô, É Norma, muito imediato. eu vou só Oi. dar um exemplo rapidinho, que eu tenho a minha filha também de 9 anos, né? E as crianças mimetizam muito os amiguinhos que elas estão brincando o tempo todo. E muitas vezes eu falo assim, filha, quem você está sendo aí? Só de eu fazer essa pergunta, ela já tem a consciência que quem ela está sendo ali. Outra coisa, ela colocou aparelho semana passada, né? Então ela primeiro ela já entrou, já veio com essa sensação de medo, porque a amiga já vendeu para ela que é uma coisa que sofre muito, e ela já começou a criar essa limitação para o corpo dela. E na hora, no primeiro dia que ela estava com o aparelho na boca, e ela sentiu dor realmente, a pressão ali, né? Estava movimentando a boca dela. Perguntei para o corpo dela, o corpinho dela quis barras para desimplantar tudo que ela comprou como verdadeiro da amiga, e depois o facelift, eu corri o facelift junto com as barras. Ela não tem mais nenhuma dor no rostinho. Normalmente os médicos, os dentistas falam, já levam um analgésico para dar remedinho. Então os meus filhos e a minha família, a gente já não consome medicamento desde quando eu conheci o Arts. Nosso corpo não escolhe Que mais isso. fantástico. Michele, que grande alegria aqui esse papo, essa conversa com você. E agora a gente está chegando no nosso, né, na nossa reta final. Então, Que assim, delícia. tem alguma palavra que você queira deixar, alguma inspiração para as pessoas? Quero agradecer a Ivone pelas perguntas Verdade. também. Tem alguma coisa que você queira deixar para as pessoas? Sim. Michele, vai, Michele. Eu acho que as pessoas elas têm que reconhecer que realmente existe um mundo cheio de possibilidade aí, né? E que se a gente realmente escolher, a gente vai criar algo diferente na nossa vida. E eu escolhi, né? Eu vivia literalmente dentro da caixinha, que nem eu falei, que as pessoas hoje elas acreditam ser verdadeiro somente aquele espaço, e eu vivia. Então literalmente eu reconheci que existia algo grandioso aí,
né? O que está por detrás de tudo isso? Então, o convite que eu faço é que as pessoas sejam elas mesmas e que as pessoas simplesmente escolham e reconheçam que existe algo maior e grandioso aí. E que não existe somente isso que elas enxergam, que elas acham que está disponível. Tem muito além dessas barreiras, dessas paredes que elas acabam elas mesmas erguendo, né? Nós mesmos erguemos essas barreiras porque a gente compra como verdade alguma coisa ou porque a gente julga algo. Então, toda vez que a gente entra no julgamento, a gente ergue as barreiras à nossa volta, a gente não consegue receber ou criar algo diferente, porque nós mesmos criamos. Então, gente, recebam de vocês em primeiro lugar, reconheçam que vocês são grandiosos, que vocês podem sim mudar tudo, né? Nós podemos criar um mundo diferente. O propósito da ferramenta de Axis é esse, né? Mudar o mundo, criar um mundo diferente, um mundo mais consciente. Exato. E se a gente reconhece isso, além de mudar o nosso mundo, a gente está sendo convite para que as pessoas também sejam essa energia e a gente muda o mundo. O planeta está sofrendo por isso, né, Norma? Não é só os nossos corpos que estão sofrendo por essa energia que está todo mundo vivendo aí. Então, o que mais está disponível para a gente? Reconheça que existe sim algo maior aí, mais grandioso. Reconheça que existe, verdade, existe, gente. Não estou mentindo, né, Norma? Não é. Enfim, cada um vai reconhecer no seu momento, né? Mas existe. Uau, que maravilha! Quanta coisa que você compartilhou com a gente. Eu tenho certeza que, nossa, tantas mães, pais, filhos vão realmente aproveitar muito desse podcast com uma enorme contribuição. Michele, a Ivone está colocando parabéns, Michele. O seu relato é uma inspiração. Como seria se mais crianças tivessem a possibilidade de acessar e receber as barras? Maravilhoso. Aqui em Americana mesmo, eu já desenvolvi vários projetos com crianças, já dei curso para crianças, já atendi crianças em lares de menor abandonado, né? E eu falo assim, e nós, mães, a gente tem algo muito, né? A gente se preocupa com os nossos filhos, né? Sim, a gente quer os nossos filhos bem. Gente, que presente maior do que todo mundo estar consciente, né? Mais consciente, só sendo através dessa ferramenta maravilhosa que são as barras e através das outras mais de 8.000 ferramentas que existem no Axis, que está disponível para nós aí, né, Norma? E nós, como CF, aí a gente acessou muita ferramenta aí, né? Coisas lindas aí que a gente vem acessando através do Axis. Tem muita coisa. Muita coisa. A barra de Axis é só o comecinho, né, Norma? É o comecinho. É o comecinho. Existe sim algo grandioso através dessa ferramenta maravilhosa. E eu falo para todo mundo que conhece, que através de mim ou através de qualquer outro profissional do Axis, né, facilitador, não existe a vida de um ser que não mudou através dessa ferramenta, né? E se alguém fala que não mudou, porque ele não despertou para isso, e tá tudo bem, tá tudo certo. No momento certo ela vai se despertar, né? Tá tudo bem. Gratidão, Michele. Foi maravilhoso o nosso papo. Gratidão a todos vocês que estão assistindo aqui, quem vai assistir no futuro. Eu que sou grata. Esse podcast vai estar postado, será postado no YouTube, no Podbean, e vai estar disponível aí para quem vier assistir no futuro. Sim. Um beijo enorme, Michele, e um beijo a todos. Gratidão, meninas, gratidão não pelo convite. Você é um convite para mim, eu já te falei. Gratidão. Você é outro. Gratidão. Um beijo. Tchau.